Bom dia, mais um Cozinha com Chefe. Finalmente retomamos a nossa filmagem, os nossos filmes, os nossos vídeos sobre as receitas que nós fazemos cá na escola e aquelas que vocês poderão vir a acompanhar. Hoje vou fazer, em especial para o Dia da Mulher, duas receitas. Vai ser o risoto de camarão e vai ser também uma receita que vou fazer doce, que é a caixa de massa fila com mousse de chocolate, ou seja, elas vão terminar no forno, o que vai ser uma sobremesa um pouco diferente daquilo que é habitual de mousse de chocolate, no resto de terminar no forno. Vou dar algumas dicas, eu estou um pouco rouco e vou ter alguma dificuldade em falar muito, mas sempre que tiverem alguma pergunta, por favor, façam-na por escrito. A Rosa lê a pergunta, eu respondo, vou ajudando e desta forma nós vamos fazendo esta receita filmada como habitual. Eu já tenho aqui nesta taça o camarão que descongelou, mudei a água para não estar tão fria e agora o que eu faço é descascar o camarão, fazendo isto, é torcer só um pouco a cabeça, remover a casca até meio sempre com a mão direita e agora com a mão esquerda aperto a ponta do rabo e o camarão solta. Eu vou fazer novamente, com a mão direita e sempre com a mão direita eu vou retirar a casca, torcendo-a, até meio eu retiro a casca e agora com a mão esquerda eu aperto a ponta do rabo e o camarão sai limpinho. Se vocês tiverem a possibilidade de comprar camarão avulso, que acaba por ser um pouco mais em conta, podem fazê-lo. Este, em particular, é de caixa, vem com os bigodes todos, vem com as patinhas todas, não vem deformado, pois como aqui não há uma razão de usarmos o camarão com casca, ou seja, bonito para ter apresentação, podem usar em opção deste camarão com casca, que é um pouco mais caro, o camarão avulso. O que eu vou fazer agora é escorrer esta água, que eu vou aproveitar. Não sei se perceberam, mas esta água está cheia de resíduos. Estes resíduos acabam por ter sabor esse que eu vou utilizar na preparação do meu caldo. Por isso, quando eu descongelo, simplesmente lavo os camarões. Quando eu retiro a casca, retiro já numa água limpa, de forma a que os resíduos das cascas, imaginem, se eu tiver a descascar um camarão e se caírem estes resíduos em cima de uma bacia onde depois vai para lavar, estou a perder todo este sabor retido na criação de camarão. Então eu vou usar este caldo, ou aliás, esta água supostamente suja, para fazer o caldo. Aqui vou ter um tacho, uma caçarola, que vai levar um pouco de óleo, 2 colheres de sopa de óleo, onde eu vou fritar as minhas cascas de camarão, cascas e cabeças. Desta forma eu vou concentrar muito mais sabores na minha receita para fazer um caldo. E esta obviamente será uma técnica que vocês podem aplicar para fazer outras preparações de marisco, onde o camarão vai dar todo o seu sabor que nós pretendemos numa receita. Ainda tenho aqui mais um camarão, por isso mais uma vez torcer a cabeça, retirar a casca até meio, apertar o rabo, sair o camarão e está pronto. Desta forma, como veem, as minhas mãos ficam com algumas impurezas que são boas para dar sabor ao caldo, por isso vou aproveitá-las. O óleo basta fumegar um pouquinho, ou seja, ele tem que estar bem quente, vai fazer um pouco de barulho, faz um pouco de respingo de gordura, mas não queima, por isso podem estar à vontade que não vai ter grande dificuldade nesta preparação. Colocar as cascas. À medida que eu vou mexendo, as cascas começam a mudar de cor. Assim que elas mudam de cor, nós começamos a ter um sabor muito mais forte do que propriamente por estas cascas a ferver em água. Assim nós conseguimos reter muito mais sabor das mesmas, onde depois elas serão um pouco trituradas para obter o restante sabor retido nas cabeças, está bem? Assim que elas mudarem de cor, nós podemos refrescar com um bocadinho de whisky, um bocadinho de vinho, ou simplesmente juntar a água onde eles se descongelaram, onde eles foram preparados. Por isso, eu não vou fazer uma preparação mais requintada, vou fazer uma preparação muito simples, para que esta receita esteja à altura de qualquer um poder fazer sem ter grandes dificuldades. Por isso, como eu vos disse, é um risoto. O risoto é feito com arroz arbóreo. O arbóreo que nós estamos a utilizar é do Roncessi, é um arroz que me dá bastante confiança, por isso será o arbóreo que eu vou usar como arroz para risoto. As cascas já estão. Imagina quem fritar cascas. Se eu pudesse um pouquinho de sal, se visse isto, se calhar quem gosta de comer aquelas cabecinhas de camarão até iam achar piada, mas se nós tirarmos as cascas, não vamos comer nada daqui, por isso isto aqui só está mesmo para dar sabor àquilo que nós vamos fazer. Não sei se a Rosa quer aproximar para ver estes resíduos que se formam aqui no fundo, que podem ser levantados
com vinho branco ou com whisky, ou até um pouco de cerveja. Simplesmente eu não vou fazer isso, vou juntar a água dos camarões. E agora vou deixar ferver este caldo de forma que ele tenha máximo sabor para conseguirmos ter uma receita digna do nome, risoto de camarão. Não vamos usar pauzinhos mágicos, vamos usar um caldo feito desta forma, onde eu aqui agora também posso pôr tal salsa, grãos de pimenta, não é moída, mas é grãos de pimenta inteira, onde eu posso pôr já um pouco de sal, não conhecendo o camarão, ele pode ser insosso, como pode ser salgadinho, e vocês têm que olhar um pouco ao sabor do camarão, fidelizarem-se numa determinada marca, para terem sempre a certeza que o camarão tem um bom sal. Também dou como dica não descongelar o camarão por muito tempo na água, ou seja, assim que ele descongelar, tirar da água e deixar acabar de descongelar sem água absolutamente nenhuma. Porquê? Se o camarão fica na água durante muito tempo depois de descongelar, o que vai acontecer é que o camarão começa a perder o sal, começa a perder o sabor. Ele depois fica um pouco insosso, um pouco deslavado, não fica com muito sabor e é merecedor depois de levar um pouco de sal. Agora, vamos tentar fazer com ele descongelar numa taça com água, assim que ele ficar mais mole sem estar completamente descongelado, mudar a água e deixar ficar numa taça para que ele possa descongelar por completo e assim, juntar a água normal, água a temperatura ambiente e vamos descascar o camarão da forma que eu vos indiquei. Este tacho vai passar ali para o fogão de indução para que ferva um pouco mais rápido, para nós agilizarmos um pouco mais a nossa receita. Por isso vou pôr aqui então deste lado e vou passar para aquele lado onde nós temos já preparado alguns ingredientes que eu vou utilizar na mousse que vai ao forno na caixa de massa filo. Vou começar por arranjar a massa filo, por isso a agora vai passar pela câmara e eu vou mostrar-vos como devem fazer esta receita. Eu aqui tenho chocolate negro, 2 ovos, por isso a receita é para 2 pessoas. Depois vocês podem duplicar, multiplicar pelo número que vocês quiserem para terem mais quantidade. Vou ter 2 forminhas que são a base para a minha tarte, que no fundo é a massa filo que vai cozinhar aqui. Os 2 ovos, 2 morangos para decoração e vou então preparar a massa. Se vocês não sabem qual a preparação que devem dar à massa, porque não sabem qual o tamanho da folha, o que podem usar é uma folha de papel e ver se realmente este tamanho será o ideal para fazer a forma, a caixa ou não. Como veem, se eu puser esta folha toda, pode ser demais ou não. Pode ser um prato que possa ficar mais gostoso, porque no fundo lá dentro vai entrar a mousse de chocolate e depois termina no forno. Posso fazer folhas com este tamanho, ou posso fazer folhas um pouco mais pequenas, e nesse caso o que eu faço é um triângulo, e agora aparo estas pontas, de forma a que eu consiga ter um tamanho necessário para a receita. Eu estou aqui a fazer uma grande batutice, mas não consigo fazer aquilo que eu queria. Vou fazer com a folha que a massa traz, que é uma folha mais durinha. Então o que eu faço é isto, é formar um triângulo mais pequeno, cortar, de forma a conseguir ter o tamanho de molde, digamos que seja o molde da nossa tarte ou da nossa caixa de massa filo. Estas caixas podem ser feitas num dia, terminadas no outro. Vamos colocar o molde e, como veem, já faz uma vistaça, esta forma, se estiver assim feita e ficar assim bonita, já faz uma vistaça na nossa mousse, isto posto num prato onde vai receber um pouco da mousse que vai terminar no forno, vai ficar de facto muito bonito, está bem? Por isso será inferior ao tamanho que nós temos de folha de molde, que eu aqui não consigo fazer o que queria, mas vamos ter esta então como molde. Então vou abrir a massa filo. A massa filo é uma massa feita praticamente só com água e farinha com muito glúten, de forma que ela tem uma elasticidade máxima para conseguirmos tirar proveito da massa que nós vamos fazer. Por isso, eu vou precisar de derreter um pouco de azeite, de margarina ou um pouco de manteiga para depois obter digamos, a gordura para dar sabor também a esta massa. Vou retirar isto para aqui que não vou precisar, porque estas pontas nunca se deitam fora. Eu dei conta agora que a massa está quebrada quase no sítio onde nós precisamos de fazer o nosso corte. Por isso o que eu vou fazer é já cortar esta massa com o vinho que já está aqui feito e vou colocar de lado aquela massa que eu não preciso. Se vocês deixarem ficar esta massa cá fora, rapidamente ela vai secar. Por isso eu digo que devem guardar sempre esta massa no saco e depois fechar ou selar, ou fecham com uma molinha ou selam mesmo com uma máquina térmica, de forma a conseguir que a massa fique lá dentro detida sem se desperdiçar, sem perder calor. Ora, temos aqui o nosso molde
e daqui eu vou tirar mais uma fita de massas, vou guardar, onde eu posso depois fazer umas entradas pequenininhas. Por isso, imaginem que eu vou fazer isto num molde mais pequeno, eu vou ter estas forminhas coladas com margarina ou coladas com manteiga derretida, onde eu as posso sobrepor entrelaçadas, onde depois será a base de uma tarte que eu também posso usar para fazer outras preparações. Vou colocar então de lado, mas vou pôr dentro do saquinho para não desperdiçar esta massa. Estas assim, mesmo que sequem, não tem problema nenhum, porque esta massa depois seca faz decorações muito engraçadas, está bem? Por isso eu vou pedir à Rosa, se faz favor, para me pôr a derreter um pouco de manteiga, pouca potência, não precisamos derreter para queimar, é só derreter para podermos depois espalhar melhor esta massa. Só assim um bocadinho, quase uma colher de sopa, Rosa, por favor. E agora vou preparar a restante receita. Se eu tiver a possibilidade de fazer as caixas num dia e deixar as caixas cá fora ao relento, não tenho dificuldade nenhuma, não tenho problema, elas não se partem, elas não se estragam, não ganham bolor, não ficam moles, desde que as mantenham direitinhas, umas dentro das outras, vocês conseguem fazer bem. Agora, eu posso ter sobrepostas uma, duas, três folhas, as folhas que vocês acharem que ficam bem na vossa receita. Eu digo que até 4 folhas vai ficar bom. A partir de 4 folhas começa a ser uma massa muito forte e acho que não faz sentido vocês terem tantas massas sobrepostas para fazer esta composição. Vou utilizar então um pincel, o qual eu vou usar para pincelar as folhinhas. Assim. Não preciso de untar muito, nem dos dois lados. Um lado vai dar para untar as duas folhas, ou seja, deste lado eu ponho a margarina, neste caso é manteiga derretida, mas podem usar a margarina derretida também, ou podem usar a margarina líquida também, depois da marca que vocês gostarem. A Rosa já está a baixar a potência, significa que o caldo já está feito. Reparem que há pouco disse que o caldo pode ser feito e aromatizado. Eu, neste caso, vou só deixar o sabor inteiro do camarão, não vou fazer mais nada de sabores extra à receita, também. Mas vocês podem personalizar a receita depois a vosso gosto. Tenho 2 folhas, vou colar a terceira. Estas folhas, conforme eu disse, podem ser sobrepostas até às camadas que vocês quiserem. Eu digo que 4 folhas serão, porque senão depois fica uma massa muito grosseira e poderá não ficar tão bonito quanto aquilo que nós desejamos, está bem? 4 folhas. E agora, estas folhas vão para dentro da forma, onde eu vou fazer um vinco para que a folha possa ficar retida dentro, faça o vinco e ela possa ficar cá dentro, e vá ao forno, já deve estar pré-aquecido, e neste caso eu vou pôr papel. Vou pôr papel aqui para que este molde não feche. Então, o papel faz com que a caixa fique formada, estabilidade, sem fechar com a ventilação, por exemplo, do forno. Vou continuar com estas folhinhas e vou fazer exatamente aquilo que eu estive a fazer com as outras, é pincelar, começando do meio para as pontas, colar as folhas. Eu esta aqui tenho só 3 folhas, mas vou buscar mais um bocadinho de folha, aliás tenho aquela ali fora, vai ser essa mesmo que eu vou usar. Se quiserem, ou se comprarem uma massa filo, por dentro já tem algum bolor, não estranhem, porque às vezes isso acontece. Isto é farinha, são amidos que eles põem para que as massas possam estar protegidas e ao mesmo tempo elas não ganhem, ou essa umidade acaba por ser absorvida por essa farinha e não deixa que a massa se estrague. Mas às vezes elas estragam-se mesmo dentro do pacotinho e acabadas de comprar. Por isso, o que eu digo é, abram a massa, vejam como está em condições está, e se acharem que ela está boa, continuem. Se acharem que a massa está com bolor, claro, e tentem comprar outra. Às vezes não dá tempo, mas olha. Se ela estiver partida, que esteja um pouco mais seca, como está, por exemplo, esta folha, vocês colam na mesma massa, aparam-na, e estas aparas servem para fazer decorações, como eu disse há pouco, mas vocês acabam de ter na mesma as folhas todas. Eu tenho aqui na mesma 4 folhas. Por isso, o que eu tenho de fazer é exatamente o que está ali, é baixar sem rebentar esta folha, e depois colocar papel para que esta folha possa ficar sempre direitinha, sem fechar durante o tempo que ela vai cozinhar.
o papel e agora irá ao forno a secar. Depois vou interromper esta receita e vou passar para a receita através do risoto, o que vai fazer com que depois eu possa ter tempo de terminar as duas receitas em simultâneo, o que vai ter a sua graça de nós conseguirmos fazer as duas receitas neste direto dedicadas à mulher, está bem? Por isso estas duas caixinhas de massa filo vão ao forno, não precisa de muita temperatura. Porquê? Eu quero que isto seque para ficar estaladiça, por 150 graus durante 10 minutos poderá ser o suficiente. Se vocês acham que ao fim de 5 minutos os 150 graus são muito fortes, vocês podem retirar as caixas e deixar arrefecer, porque só depois delas arrefecerem é que elas ficam estaladiças, por isso não adianta ficarem com muita cor, porque elas voltam ao forno como um chocolate que vou fazer de seguida. Por isso agora vou passar outra vez para o fogão, onde eu vou iniciar o refogado do risoto e depois vou intercalando as receitas para depois terminarmos as duas quase que em simultâneo, está bem? Então eu vou usar uma frigideira maior que aquela que eu pus há pouco para fazer o caldo, vou ligar e nesta frigideira vou juntar o azeite virgem, aproximadamente 2 colheres de sopa também, uma por pessoa. Se quiserem tirar um pouquinho o azeite, tirem, mas ele vai fazer falta na receita, porque vocês precisam de ter gordura para fazer o risoto, está bem? Vou picar a cebola. A cebola pode ser substituída por xalota. A xalota tem mais força de sabor, mas menos quantidade de cebola no risoto. Por isso é uma questão de opção mesmo. Eu, por mim, gosto da cebola, isto é uma cebola nova. Vou picar a cebola bem picadinha. Quanto mais picada, mais pequena fica, mais fácil satisfaz no risoto. Por isso não preciso estar a castigar severamente o meu arroz com cebola grossa, porque depois visualmente não vai ficar bem. Vou utilizar também um dente de alho, mas não vou colocar já o dente de alho. Eu vou aguardar que esta cebola comece a refogar. Quando eu juntar o dente de alho, como sabem, o dente de alho queima quase como de imediato. Então eu vou usar o dente de alho no momento em que eu vou pôr o camarão. E o camarão que tenho aqui descongelado e já arranjado, é o camarão que eu vou temperar com um pouco de sal, para que ele possa, porque eu conheço o camarão. Se vocês não conhecerem o camarão, basta pegarem no camarão, fazerem uma confecção muito rápida de 30 segundos no micro-ondas, por exemplo, vocês provem sabe a sal, tem sal suficiente, eu vou pôr sal na receita. Ou vou pôr sal no camarão, e eu conhecendo o camarão, vou pôr um pouquinho de sal, não é para ele salgar, simplesmente para ele tomar mais um pouco de sabor. O refogado e este prato do risoto é feito sempre em lume médio alto, ou seja, no gás não temos muita a possibilidade de regrarmos a potência, ou em máximo ou em mínimo, mas na indução, na microcerâmica, nós conseguimos regular. Ora, se eu tenho uma potência de 1 a 9 ou de 1 a 10, eu vou andar à volta dos 7, 8, no 7 ou no 8, de forma que o risoto seja feito sempre em potência média alta, nunca refogar lentamente, nunca estar a fazer o arroz no máximo, mas simplesmente ter a noção que ele tem que refogar, tem que preparar o arroz e a potência tem que ser sempre alta, média alta, para que ele possa confeccionar. Vou buscar. Eu tenho um alicate de alhos, o alho pode entrar inteiro e agora não vou desfazer o alho para ali, simplesmente desfaço o alho na tábua e aqui é mais fácil eu pegar no alho, que depressa vou colocar no arroz quando for necessário e já está picado. Desta forma o alho não se vai notar na receita, porque é muito ingrato nós estamos a fazer um risoto e apanharmos pedaços de cebola ou pedaços de alho, não é agradável, por isso tudo isso tem que desfazer. A Rosa depois vai aproximar um pouco a câmera para ver aquilo que eu estou a fazer. O refogado não precisa deixar queimar, porque se ele queimar, muda drasticamente depois tudo aquilo que nós queremos na receita. Ou seja, muda a cor. O camarão, vou pôr um pouco de sal, um pouquinho. Pode ser sal grosso. Pus menos de uma colher de café, não pus mais. Como vêem, o refogado está pronto. Vou juntar o camarão, deixar confeccionar o camarão e em simultâneo, se vocês gostarem, podem adicionar uma malagueta. Neste caso eu não vou usar malagueta porque já me disseram que eu só uso malaguetas e que tenho a comida muito picante. E então eu vou começar a omitir um pouco mais a malagueta em algumas preparações. A malagueta é uma questão de gosto, não é para picar, mas simplesmente para também dar aquele toque de frescura que nós encontramos na receita. Se estiver muito picante, deixa de saber aquilo que nós queremos e passa a saber só aquilo que nós não queremos, que é o picante. Nem toda a gente gosta.
Imediatamente a isto juntar vinho e o arroz. Eu tenho 120 gramas de arroz. Agora eu vou deixar que este arroz puxe com esta gordura e com o vinho e automaticamente a seguir a isto eu começo a juntar o caldo. Enquanto este arroz seca, do vinho que eu deitei, eu vou dar vou usar a varinha mágica para desfazer um pouco as cascas. E desta forma nós vamos ter o caldo facilmente a usar para a receita que nós vamos pôr em prática. Se vocês tiverem prática de risoto, ou se já fizerem risoto com alguma frequência, podem mudar a frigideira para um tacho mais alto, uma frigideira mais alta. Gastam menos caldo. Por isso, eu não vou pesar o caldo, mas poderão precisar de 7 partes a 7 partes e meia de caldo. Só isto. Não preciso estar a insistir aqui muito na passagem das cascas, senão depois também desperdiço tudo. E agora vou coar as cascas para um coador mais fino, ou seja, vou usar um coador de malha dupla para filtrar convenientemente o caldo. Se usar o caldo todo, muito bem. Se não usar o caldo todo, vou ter caldo que posso aproveitar, guardar em saquetas de gelo no meu congelador, de forma a que depois possa usar noutra preparação quando não tiver tempo de fazer o caldo. Vamos então, já tenho o arroz a absorver aquele vinho todo e a partir de agora começo a juntar o caldo aos poucos. Vou usar uma colher de sopa para esta preparação. Uma colher de sopa não será medida, mas eu sei que esta medida serão aproximadamente 200 ml de caldo e só ponho segunda vez caldo quando esta primeira vez for inteiramente absorvida. Ou seja, quando formar uma estrada, eu posso ter a certeza que tenho a receita preparada. Agora, uma dica importante. Se eu gosto de camarão rijinho, eu não preciso de ter o camarão aqui na frigideira, ou seja, não preciso ter o camarão do princípio ao fim. O que eu faço é, daqui a nada, como eu sei que a minha sabe cozinhar, não passou o ponto, eu vou retirar o camarão com uma pinça de forma a que eu possa ter o camarão preparado, no último instante colocar, para eu ganhar o restante de sabor que nós procuramos na receita, está bem? Por isso, a primeira parte de caldo está absorvida. Se a Rosa puder aproximar para ver a estrada que ele já começa a fazer, e é isto que eu pretendo, quando ele aproxima, quando ele faz um rasgo na frigideira e não junta arroz nem tão pouco a calda, eu vou juntar a segunda. Quando é que eu junto a terceira? Quando a primeira ou a segunda for absorvida. Pronto, e a partir de agora vou tentar tirar o camarão ou não. Vocês é que sabem como é que gostam do camarão. Eu pessoalmente não gosto do camarão, fica muito rijo. Se ele cozer muito vai ficar rijo. Se ele cozer pouco ele termina na mesma. Por isso, o que é que vocês podem fazer? Refogar, quando deitam o vinho, retiram o camarão e juntam de imediato o arroz. Óbvio que é um passo que vocês podem sentir um pouco mais atrapalhados e ao mesmo tempo que vocês estão a tirar o camarão, o vinho vai escoar e vocês não vão conseguir aproveitar o vinho para o risoto. Ou seja, há um passo que vocês podem omitir na receita, que é essa, não retiram o camarão e retiram o camarão quando sentirem algum conforto em fazer o procedimento que eu vou ter agora. Eu vou passar o camarão para a tacinha para ter o camarão a juntar no final. O camarão sai bem, é só sacudir e colocar na receita. Eu tenho aqui 14 camarões. Por isso, se a receita for bem dividida, não esqueçam que é o dia da mulher, ponham 10 para vocês e 4 para elas. Ao contrário. Por isso, quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, acaba por não saber fazer risoto e não tem nada. Então, vamos retirar o camarão. Como veem, é fácil, não há nenhum dado de arroz no camarão, porque eu simplesmente assim consigo sacudir os babos e desta forma eu vou ter um arroz bom do princípio ao fim e o camarão vai estar no ponto que eu preciso. Na substituição do alho podem usar, por exemplo, um bocadinho de gengibre. Eu tinha aqui o gengibre para vos mostrar, que o gengibre não é difícil de usar, às vezes as pessoas não sabem usar o gengibre. Com as coxas da faca simplesmente vocês retiram a pele e depois com o ralador ou com a própria faca vocês conseguem fazer um corte fininho para juntar no risoto.
Neste caso, não fica mal. O gengibre, a malagueta, fica bem com o camarão, fica bem com o prato que eu estou a fazer. Por isso será uma opção, em vez do alho, juntar o gengibre. Eu pedi à Rosa que se aproximasse para ver a segunda vez que eu vou pôr, segunda não, terceira vez que eu já vou pôr o caldo. Por isso, não junta, vou juntar novamente o caldo. Agora, se vocês já tiverem alguma destreza para fazer o risoto e se fizerem isto numa caçarola mais alta, o que vai acontecer é que vocês não vão ver o rasgo no fundo. Vocês vão sentir que o caldo foi absorvido e antes do arroz começar a colar ao fundo, o que vocês vão ter que fazer é juntar caldo e assim sucessivamente até terminarem a receita. Pronto, vou então pedir à Rosa para me ligar novamente aqui a indução, que já está, mas pode pôr mais forte. Só para me dar tempo para eu preparar a minha receita, eu vou juntar mais uma concha de caldo, mexer, para me dar tempo de fazer a preparação que eu procuro ali naquele lado, que é da mousse de chocolate, está bem? Já tenho as caixas a serem feitas no forno. O que eu vou fazer agora é a mousse propriamente dita. A água também já está a levantar fervura para depois juntar o chocolate para derreter. Então eu vou separar as gemas dos ovos. Vou bater as claras em castelo assim que eu puder. Podem usar uma batedeira para isso, obviamente, mas são só duas claras, por isso não é grave, batem no estante. E é uma mousse que vocês podem fazer fácil, sem grandes preocupações, está bem? O chocolate que eu estou a usar é um chocolate negro, mas podem usar um chocolate ao gosto. Significa que se vocês usarem um chocolate de leite, não vão precisar de pôr tanta gordura. Eu vou pôr 40 gramas de manteiga, mas vocês podem evitar a manteiga e colocar 20 gramas de manteiga se usarem um chocolate mais doce. Por isso, quanto mais doçura tiver o chocolate, menos manteiga ou nenhuma, no caso da manteiga do chocolate branco, vocês vão ter que considerar isso como peso de gordura na vossa receita. Voltando aqui à receita do risoto, eu estou à vontade porque sei que o arroz não está a queimar, está tudo a correr bem. Eu pus mais uma colher de calda, mas ele está a ferver, e isto que se tem no risoto é que ele mantenha sempre a fervura, não baixar a fervura, porque se baixa a fervura, o arroz começa a empapar e não é esse o objetivo que nós queremos logo de início. Queremos que ele empape um pouco, será no final. A água, assim que levanta a fervura, está pronta para fazer o banho-maria, por isso, mais 10, 20 segundos esta água estará pronta para receber o chocolate, que já está partido numa taça de metal para eu fazer o meu banho-maria. Também podem derreter no micro-ondas, será uma opção vossa. Eu pessoalmente gosto mais de derreter chocolate no banho-maria do que no micro-ondas, mas é o que eu digo, será uma opção. A água, assim que levanta a fervura, nós removemos a água do fogão e vamos pôr a taça para deixar agora derreter o chocolate. Assim que o chocolate derreter, nós temos a receita pronta para receber. Por exemplo, eu posso pôr já a manteiga, não corro risco nenhum de pôr aqui a manteiga. Mas assim que o chocolate começar a derreter, rapidamente nós podemos juntar a manteiga para depois poder envolver na receita seguinte. Por isso vamos agilizar aqui a manobra de câmara e aqui a Rosa vai voltar ao risoto para nós vermos que ele ainda não está a unir, ainda não está a fazer estrada, por isso podemos agitar, não há arroz nenhum a colar, por isso vamos estar à vontade, não vamos precisar de nos preocupar com isso. As claras podem ser batidas num batedor, duas claras também batem rápido. O movimento para bater as claras, não usar o pulso, não usar a força de mão, mas sim o antebraço, ou seja, deixar a mão solta e bater as claras para ficarem finas. Assim que as claras ficarem finas, vocês vão juntar as gemas e têm a vossa mistura pronta para receber o chocolate batido com a manteiga. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor escrevam para nós ler e me dizer, para eu poder esclarecer isso. Ou então depois enviem um e-mail para ter sido feito. A clara está batida, já não escorre. Eu costumo pôr isto em cima da cabeça de alguém, não da minha, por isso, mas ela já não cai, está pronta a receber as gemas. E quando eu coloco as gemas, vou continuar a bater
para que faça uma mistura mais forte, para ter um batido mais consistente, para depois receber o chocolate com a manteiga. Vou então abandonar outra vez este lado, passar para este, para ver ou perceber como é que está o risoto. O risoto começa a abrir outra vez estrada. Vamos juntar mais uma, neste caso eu vou juntar 2 colheradas, porquê? Porque eu vou ter que ir para aquele lado, então vou juntar as 2 colheradas para que este arroz continue a cozinhar sem agarrar ao fundo. O risoto tem que ser mexido, mas não precisam também estar colados ao fogão a mexer isto durante o tempo necessário até o arroz estar pronto. Podem abandonar, mas com consciência. O que é isso? É saber que o que tem ao lume, se pegar, vai ficar uma grande porcaria, por isso vamos então ter consciência que isso vai ter que ser considerado na vossa receita, é marcar presença frente ao arroz para conseguir ter a receita bem feita. Vou deixar ferver novamente. Vamos passar outra vez aqui para o nosso batido e vou fazer o chocolate derreter, ou seja, vou forçar um pouco mais esta mistura de chocolate que eu tenho, de forma a que a água mantenha o calor necessário para derreter o chocolate, mas a taça não toca no fundo. Óbvio que se isto arrefecer e o chocolate tem pedacinhos grandes, eu posso levar novamente a água ao lume, mas não levo ao lume a taça. Só levo ao lume, mesmo a água, para depois ela levantar a fervura e ficar novamente boa para nós fazermos ou continuarmos a fazer a receita. Por isso, 40 gramas é o necessário para eu fazer esta mousse. Se querem cortar na gordura, podem cortar. Só isto são 30 e agora preciso de mais 10 para fazer a restante mistura das 40 gramas necessárias à receita. E agora continuo a mexer de forma que esta manteiga vai ajudar à composição que nós temos aqui, que é chocolate derretido com a manteiga. Neste ponto eu não estou preocupado com o batido que está aqui feito, que são os ovos, porque ele vai ficar mais resistente do que se tivéssemos só as claras. Se tivessem as claras, rapidamente a clara começa a deslaçar e forma um líquido no fundo, que é a distribuição da clara, e depois tem que ser novamente batido. Eu posso agitar mais um pouco para depois envolver este chocolate, mas nada de grave, só isso mesmo. Por isso não precisam de grandes máquinas, não precisam de grandes técnicas para fazer estas receitas, para surpreenderem o lado B. Por isso vocês façam a receita, pratiquem a receita antes do dia, ou façam a receita só no dia. Se houver dúvidas, por favor, entrem em contato connosco, que é mais fácil do que estarem a tentar dar solução àquilo que depois poderá não ter já aproveitamento, mas em princípio terá aproveitamento, enquanto não seja depois vão jantar fora e digam que não tiveram tempo de fazer a receita, para não ficarem mal vistos. Rosa, podes aproveitar, podes aproximar aqui, por favor? Estão a ver? A manteiga estava à temperatura ambiente, já começou a fazer uma pasta, não é? E só quando esta pasta estiver totalmente líquida é que eu vou juntar à mistura que tenho de ovos claras mais gemas. Entretanto, a receita que foi para o forno já está a secar. A Rosa, se puder virar para lá para ver, para vocês verem como está. A massa não tem aspecto de confeição, por isso ela ainda está muito branquinha. Ela não precisa de cozinhar para ficar escura, ela precisa de cozinhar para ficar seca, para depois receber a mousse e aí sim terminar no forno. Voltando ao risoto, não temos o risoto ainda pronto para receber a segunda, a próxima colherada de calda. Agora, à medida que ele vai evoluindo, vocês deixem o levado ao vosso gosto. Eu posso jogar este caldo todo, o arroz aguenta, mas também depois é demasiado, o arroz fica demasiadamente empapado. Não fica mole, mas fica empapado. Eu pessoalmente gosto do arroz ao dente, mas cada um deve deixar o arroz no ponto mais desejado. Vocês se deixarem, se fizerem a receita para alguém que normalmente não aprecia ou nunca comeu risoto, o que vão achar é que o arroz está cru. Então, com a ardenança podem dizer, olha querido, está bom, mas o arroz está um bocadinho cru e isso é desagradável. Por isso nós vamos deixar a receita no ponto em que a outra parte vai gostar e não como nós gostaríamos que ficasse, porque nós temos que agradar e não serem recompensados por aquele prato que fizerem, mas também será muito mal, mas isso são outros campos. Eu gostava que a Rosa aproximasse para ver o bago. Enquanto o bago tiver uma pinta branca no centro,
não sei se conseguem ver, ele tem uma pintinha branca, significa que o arroz ainda não está totalmente cozido. Quando o bago ficar translúcido, então temos o bago pronto. Por isso será por aqui que vocês podem ver se o arroz está ou não está cozinhado. Estão a ver? Tem uma baga ainda no centro, ainda está branco, significa que o arroz naquele centro ainda está duro. Está bem? Usem arroz arbóreo ou carnaroli. Carnaroli acaba por ser uma forma de fazer o arroz idêntica, ele tem outra resistência. Deixem esse para outra altura em que vocês possam fazer arroz mais profissional, um arroz mais cuidado. Aqui, com este bago, é como se estivéssemos a fazer um arroz normal carolinho. Por isso vocês acabam de ter mais certeza do sucesso da receita do que propriamente o carnaroli, mas ele também cozinha, como os outros, também. Mais uma vez, se quiserem, se eu puder aproximar, ver a estrada a abrir, sem portagem, estão a ver? Oh, passa de um lado para o outro, não há junção, e é aqui neste ponto que vocês têm que ver na vossa caçarola que seja mais alta, se o arroz já está a ficar no ponto para receber caldo ou não, porque quanto mais alta for a caçarola, mais dificuldade vocês vão ver em fazer estrada, porque ela não vai fazer estrada. Agora vocês vão sentir é que não há água suficiente, é como se o arroz já estivesse pronto, então neste caso vamos juntar mais uma colherada, neste caso duas, porque provavelmente já não vou pôr mais, e quando eu terminar esta confeição, já terminarei o arroz em simultâneo com a mousse. Mexer para soltar tudo. Podem usar um pincel para pincelar os laterais da frigideira para aproveitar todos os sucos retidos na mesma, sem que estes vão queimar ou pigmentar o vosso arroz de uma cor que vocês não vão gostar. Por isso, a cor que eu tenho aqui neste caldo é uma cor natural, não é uma cor artificial, não há pauzinhos mais que vocês irão fazer. Normalmente não recomendo ou não uso esses pós, nem na escola que nós usamos, por isso vocês podem perfeitamente saber fazer caldos bons sem ter esses pós que ajudam à confeição mais facilitada das preparações que vocês queiram fazer. Por isso, vou voltar novamente à mousse de chocolate, vou ver se o chocolate já está suficientemente molinho para poder envolver na mousse que já está preparada de gemas com as claras. Ou, neste caso, as claras com gemas. Já temos o chocolate praticamente todo derretido, só falta mesmo aqui um pouquinho. Então, se vocês neste ponto derem conta que o chocolate não derreteu na totalidade, o que fazem é levar novamente a água ao lume, levantar a fervura e colocar outra vez a taça de chocolate em cima da água, de forma, sem tocar no fundo, de forma que esta mistura aconteça sem mergulharem excessivamente o chocolate num calor superior a 50 graus. Por isso acaba por ser muito mal vocês terem esta preparação e depois não a saberem cuidar. Também já está pronto. Posso dar mais uma mexidela nas minhas claras, mas que vocês devem perceber aquilo que eu disse é, se for só o claro e agora juntasse as gemas, eu tinha as claras abatidas. E isso não aconteceu. Eu tenho as gemas já envolvidas, o que torna a mistura mais resistente, e agora o que eu faço é juntar esta preparação às claras. Não esqueçam de limpar o fundo da taça que está com alguma umidade, para que esta água não caia na vossa mousse, está bem? Não precisa estar a juntar aos poucos. É juntar a quantidade toda que eu tenho de chocolate com a manteiga e depois envolver a receita para terminarmos para as nossas caixinhas da nossa fila. Agora a Rosa já pode pôr o forno a 180 graus para depois receber a mousse cozinhar durante 3 minutos, 4 minutos máximo, para depois termos a receita totalmente pronta. Vejam, a Rosa, se puderes aproximar, vejam que eu não tenho cuidado nenhum em envolver isto. A mistura de baixo é tão forte que eu agora posso mexer para a direita, para a esquerda, para lá e para cá, só não posso virar a taça ao contrário, senão vou a mousse. E ela está pronta a ser usada. Ou seja, se vocês não quiserem fazer caixa de massa fila, dividem agora em 2 tacinhas e podem terminar a mousse com sugestão que eu vos vou dar. Caso contrário, vão ter as caixas prontas que nós vamos utilizar para depois levar ao forno e terminar. As caixas estão prontas. Me importa chegar, por favor, as caixinhas. Veem onde esteve o papel, é onde elas estão protegidas. Neste momento eu posso tirar as caixinhas de metal, elas ficaram um pouco trilhadas, por isso terei que abrir um pouco a massa para depois retirar a caixa. Estão a ver? Não é difícil, desde que não as partam, e vamos ter uma espécie de deslinho, uma espécie de uma caixinha para depois servir a nossa mousse. Vou manter outra vez a caixinha e agora vou colocar a mousse para terminar no forno.
dá sinal que o arroz está todo queimado, mas eu já logo. Não está, eu sei que não está. Bom, já pus a mousse. Não vem, se a caixinha ficasse um pouco mais levantada, gastaria as duas quantidades numa receita só. Neste caso, levo só isto, menos um pouquinho que eu vou pôr numa taça que vou comer depois a seguir, e isto agora vai para o forno. Quando o forno atingir, já está, a temperatura de 180 graus. Está bem? Vou levar então ao forno para terminar a mousse e vou programar praticamente só 3 minutos a 4 minutos. Vou pôr 4 minutos. 180 graus, 4 minutos. Assim que sair, tenho que passar. Vamos então voltar ao risoto. Mais uma vez eu tenho a estrada. Quando eu tiver a estrada, vou terminar o risoto. Como é que eu vou terminar o risoto? Simples. Agora eu quero que vocês tenham aqui, a Rosa se conseguir aproximar, para verem o grão agora completamente cozido. Já não tem ponta branca, acaba de estar um bago bem preenchido, e quando voltar a fazer estrada, eu vou terminar o meu risoto. E agora, daqui até apresentar o prato ao convidado, será aproximadamente os 4 minutos da praxe, que é o tempo de repouso do arroz. Então, a partir deste instante, o que eu faço é, deste instante não, que é só quando ele gastar este líquido que ainda aqui tem. E agora sim, já gastou. Vou desligar, simplesmente desligar. Vou juntar o camarão, que é para ele agora terminar a cozedura absorvendo os sabores. Vou buscar a manteiga, colocar uma colherada de manteiga. Aqui vocês podem regrar, apenas uma colherada de manteiga chega para 2 pessoas, não é preciso mais gordura. E agora misturar. E não esqueçam, se vocês tiverem um arroz insosso, não é bom, ele tem que estar temperado. Mas agora quando junta a manteiga, e quando vou juntar, já está desligado, ok? Junta a manteiga e junto o queijo, são 2 fatores importantes para vocês considerarem como sal. Então vocês não podem pôr muito sal a contar, temperar tudo, porque depois vocês vão contar com o sal do queijo parmesão e o sal da manteiga para ter um acréscimo de sabores que vocês encontram depois no risoto, que pode ficar um pouco salgado, um pouco puxado, está bem? Uma coisa é estar bom picante ou ligeiramente picante, que não tem, já deram conta que eu não pus hoje picante absolutamente nenhum. Outra coisa é estar salgado, porque depois vão ter que beber muito, e depois bebendo muito, desenrolando a história, vitória a vitória, comemoração para ninguém. Então eu já tenho o arroz a empapar, vocês veem o queijo derrete, funde, a própria manteiga, como entra fresca, embora esta esteja a temperatura ambiente, vocês podem usar manteiga fresca para interromper a cozedura do arroz, e no fundo é isso que eu quero, é interromper a cozedura do arroz. E agora, desta forma, eu termino o risoto num prato a servir para a ocasião. Eu vou ter aqui 4 apresentações diferentes que vocês podem ter no vosso risoto, porque vocês podem servir o risoto como entrada, podem servir o risoto como prato principal, ou podem servir o risoto mesmo como se fosse um acompanhamento de algo. Imaginem que vocês só com as cascas fizeram o risoto, ou seja, não precisaram de camarão. Mas agora o camarão é frito em azeite e piripiri, servem o risoto e vão colocar o vosso camarão. Seria outra opção de vocês comerem o risoto, saboreando desta forma outra receita. Eu vou usar uma colher para tirar o arroz, não uso a mesma colher que mexi, e agora vou colocar nos pratos que podem estar quentes, para que o arroz não arrefeça completamente. Vou pôr uma colherada para a entrada, uma colherada de arroz para o prato principal, distribuindo assim o risoto, obviamente. Também podem considerar, se vocês comerem em família este arroz, que seja dividido para 4 pessoas e depois esse risoto ser a entrada do vosso jantar, e é nesse caso sugiro que vocês comam outra coisa que não marisco, como uma vitela, como alguma coisa diferente, para depois terem complemento fantástico. O queijo pode ser ralado como apresentação. São os nossos 4 minutos. A Rosa já vai desligar o forno, mesmo se ela não se cala.
Aqui eu posso pôr então queijo ralado, numa entrada e num prato principal, e depois com um descascador de cenoura vocês podem fazer fitas. Então estas fitas acabam de ser uma apresentação diferente que vocês podem dar ao vosso risoto. 2 fitas de parmesão, fazem o mesmo efeito de sabor que nós temos no queijo ralado, mas acabam de dar uma apresentação diferente e é isso que se pode procurar na apresentação do arroz. O funcho, para mim, embora eu tenha aqui um funcho que esteja um pouquinho mole, que eu pus na água, mas é suficientemente bom para eu fazer a apresentação do arroz com um bocadinho de funcho para termos aqui uma apresentação mais bonita. Colocar o funcho, este está teimoso, vamos ver que ganho. Vamos ficar aqui mais um bocadinho. Assim. No fundo é deixar entrar a pontinha. E como vocês percebem, são os 4 minutos da praxe que nós estamos a dar, desde o princípio da preparação, da finalização do arroz, do risoto, até servir, será aproximadamente esse o tempo e o arroz não vai arrefecer. Como veem, temos 4 apresentações diferentes. O que é que nós podemos fazer agora e devemos? É um azeite virgem extra de excelente qualidade, onde nós vamos pôr por cima para lhe dar um toque suave. E quem gostar, não para picar mais uma vez, mas simplesmente para lhe dar um toque de frescura, um bocadinho de pimenta preta molida ao momento. Assim, um pouquinho. Não é pimenta para picar, é pimenta para aromatizar. É isso que se procura. A receita está pronta. A Rosa já tirou as mousses. Vou colocá-las também em 2 pratos. Para esta mousse não fugir, o que eu faço é colocar um bocadinho de mousse por baixo da massa filo. Esta sobra vem mesmo a calhar. Vou deixar arrefecer só mais um bocadinho enquanto faço a preparação dos morangos. Os morangos vão ser cortados para terem uma apresentação diferente. 2 morangos bonitos, de boa qualidade. Cortar em lâminas muito finas junto à coroa sem desfazer o morango. E agora pressionar um pouco por cima da coroa para que ele possa ficar solto. Assim. Outra vez. Cortar junto à coroa sem desfazer o morango na totalidade, ou seja, sem encostar de um lado ao outro. Carregar na coroa e deixar o morango aberto, solto. Está bem? O açúcar em pó vai ser o remate final desta receita que eu vou usar para depois terminar a decoração das caixinhas de massa fina. Chega, por favor, o açúcar em pó, vocês cheias. Agora nós vamos ter que optar por utilizar apenas um prato para nós termos aqui uma fotografia final. Por isso vamos pôr só, se calhar esse creme, os outros podem ficar aqui ao lado. Vamos pôr também só uma fila. E terminar com um bocadinho de pó, de açúcar em pó. Raspas de chocolate, frutos vermelhos, groselhas que vocês gostem, mirtilos, tudo isto fica bem. A própria mousse pode ser levada ao forno com mirtilos, ou com moras, ou com morangos partidos aos pedacinhos. Isso confecciona e fica com textura. Podem pôr amêndoa, uma amêndoa fileteada em cima torrada também fica bem. Por isso, fica aqui a nossa sugestão. Os pratos que nós quisermos fazer para vocês presentearem presentearem o lado B. Se calhar eu também vou fazer o mesmo, por isso vamos lá ver se consigo ou não executar a receita conforme ele explicou. Se tiverem dúvidas, disponham, tiramos as dúvidas rapidamente por e-mail ou mesmo pelo Messenger, vocês sejam à vontade
e esclareçam qualquer dificuldade que tenham. Se quiserem substituir o camarão por outra proteína, também estão à vontade. Por isso podem pôr ameixa, podem pôr mexilhão, podem pôr lulas ou